Bom, vou dar umas indicações então de como fazer um bom resumo. Em primeiro lugar, é sempre importante indicar a fonte do resumo, do texto que foi lido para o resumo, no caso o autor, título, o jornal. Então, o que tiver à disposição no texto é importante indicar, por exemplo, se o autor se chama João da Silva, se deve falar o nome dele, se o título do texto é Lockdown Urgente, colocar o título do texto, e se o jornal é Gazeta da Manhã, colocar o nome do jornal Gazeta da Manhã. Bom, se o resumo é argumentativo, como se prevê na proposta do edital, o melhor é, claro, indicar a tese logo no início, né? O que o autor está defendendo? O que ele propõe? Ele é favorável a quê? Ou ele é contrário a quê? E no resumo a gente usa verbos para indicar essa tese, como por exemplo, defender, argumentar, ser favorável, ser contrário, etc. Então o autor defende o fechamento de todas as atividades. Vamos dizer que essa seja a tese. O autor defende, o autor é favorável, o autor propõe. Tá? Então, no caso, este verbo aqui é sempre o mais importante para indicar a tese que o autor está defendendo no texto. Depois, é importante sempre procurar os argumentos que ele usou para defender isso. Então, como é que ele defende? Quais elementos ele está apresentando para convencer a gente de que ele está certo? Então, no caso desse autor, por exemplo, que estaria defendendo o lockdown, ele poderia dizer que o número de casos de Covid não para de crescer, então precisa fazer o lockdown, que a vacinação está muito lenta, então que não vai dar tempo de vacinar as pessoas para diminuir bem o número de mortes. Depois que é um trauma psicológico também de quem sente a vida se perder, né, ao longo desse processo todo, é um processo muito doloroso. E que a distância é a única forma de evitar o contágio, consequentemente as internações, as mortes, etc. Tá? Então, esses seriam os argumentos. É importante indicar esses argumentos, não em forma de tópico, vou dizer já, mas é importante indicá-los. Então, no resumo, a gente não pode opinar, não pode ser favorável ou contrário ao autor, se ele está certo ou está errado, enfim. A gente não pode opinar, não pode se posicionar. O resumo é um texto em que eu apresento as ideias do autor, não devo me posicionar em relação a elas. E também não posso usar a primeira pessoa, do tipo eu, nós, né? O autor defende que nós temos que manter distância das pessoas. Não. O autor defende que se deve manter distância das pessoas. O resumo é um texto em um único parágrafo, não precisa dividir o parágrafo, né? O texto em mais de um parágrafo, e também não tem tópicos. O resumo não deve ser feito por meio de tópicos, tá? Esse resumo especificamente que a gente está trabalhando no edital. E, finalmente, num bom resumo, a gente não cita trechos do original, nem entre aspas. Então, não devo citar os trechos do texto que eu li, devo simplesmente usar as minhas palavras para fazer referência ao texto. É isso, espero ter ajudado. Um abraço e até logo.